Meus queridos irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Deus. Amém, queridos? Amém. Nós vamos dar continuidade, meus irmãos, à nossa série de exposições bíblicas na primeira carta de João. Eu já quero convidar você a abrir no capítulo 2, a partir do verso 18 em diante. Capítulo 2, meus irmãos, a partir do verso 18, nós iremos meditar e fazer a exposição até o verso 29. Diz assim o texto sagrado: Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês sabem, e como vocês ouviram, que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele, como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ele ensinou a vocês. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo que nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção dele para esse momento e a capacitação do Espírito Santo para nós compreendermos a palavra do Senhor e ouvirmos a vontade do Senhor. Senhor, nós pedimos ao Senhor, pelo teu Espírito neste momento, que ele nos ajude enquanto expomos a tua palavra, que ele nos ajude enquanto ouvintes e que nos ajude também como praticantes da tua palavra, Senhor. Bem-aventurados serão aqueles que, ao ouvirem a tua voz, a verdade do Senhor revelada na tua palavra, decidirem praticar e viver para a tua glória. Então faz isso conosco, faz isso com o teu povo, faz isso comigo, a começar de mim. Nos auxilia, não deixa que distrações do cotidiano, não deixa que o mundo lá fora, nossas empresas, a crise no Brasil, político, econômica, não deixa que nenhuma distração dessas coisas da vida tire o nosso coração do trono da graça do Senhor nesse momento. Fala ao nosso coração. É no poder de Jesus Cristo que nós oramos ao Senhor. Amém. Meus irmãos amados, dando continuidade, os irmãos Pastor Jonathan e o presbítero Rodrigo estiveram pregando nas duas últimas semanas e dando continuidade a esta série que nós estamos trabalhando em 1 João, só a título de recapitulação, nós vimos nos sermões anteriores que João ele escreve esta carta para auxiliar os cristãos, especificamente ali os cristãos da Ásia, na tarefa do juízo espiritual deles, de terceiros, e dos falsos mestres e dos seus ensinos. A gente viu que João ele submete os cristãos a testes
Há pelo menos 3 testes, e não só os cristãos, mas principalmente os falsos mestres. Nós vimos o teste moral, ou o teste da obediência ou da santidade, o teste social, que a gente também denominou o teste do amor, o teste da comunhão, e por último, que é especificamente o texto que nós iremos trabalhar um pouco mais a fundo agora, o teste intelectual. E aí até facilita para você memorizar os 3 testes do cristianismo de verdade, né? Social, moral e intelectual. Você já faz um mnemônico aí e memoriza. O teste intelectual, que é esse que nós iremos trabalhar, ele vai especificamente mostrar que o verdadeiro cristianismo, ele se faz da base, ou daquilo que conhecemos, ou que professamos, e que professamos acerca de Jesus Cristo, nosso Salvador. Portanto, é um teste doutrinário, teológico, para os que não valorizam teologia, e cristológico. O teste diz respeito à pessoa de Jesus. E aqui, meus irmãos, nessa sessão, já tendo abordado os 2 primeiros testes, o teste moral, o teste do amor, da santidade, o teste moral e o teste do amor, João agora submeterá os falsos mestres e os seus ensinos ao teste teológico, ou teste intelectual. A intenção aqui nesse parágrafo agora, nessa porção da carta, é prevenir as igrejas da Ásia, os irmãos, contra os falsos ensinos desses mestres que colocaram em xeque tudo aquilo que os cristãos haviam aprendido dos apóstolos. E nós já vimos, mas em resumo, eles pregavam um Jesus diferente do Jesus que os apóstolos haviam pregado. Era um Jesus que, na concepção filosófica, teológica e religiosa deles, era um Jesus que não poderia ter assumido um corpo humano. O corpo de Jesus era apenas uma ilusão de ótica, digamos assim. Jesus apenas parecia, era uma espécie de fantasma. E aí é daí que vem o falso ensino gnóstico chamado docetismo, que vem da palavra grega dokel, que significa parecer. Jesus não poderia, na doutrina deles, isso não é minha doutrina não, tá, irmãos? Jesus não poderia assumir uma forma humana e um corpo humano, porque na concepção deles, a matéria humana, o corpo, as coisas terrenas, as coisas criadas, eram essencialmente ruins. Portanto, Deus, ou um ser divino, perfeito, ou o Logos, como eles diziam, né? A verdadeira revelação e o conhecimento de Deus, não poderia se rebaixar a um corpo, a uma matéria que se corromperia, digamos assim. Eles faziam essa dualidade que a gente já, de alguma forma, passou nos últimos sermões que nós falamos. E como nós já vimos, irmãos, as implicações desse ensino, já foram combatidas, era de que eles não se importavam com o corpo. E a gente viu isso principalmente no teste moral ou no teste da obediência. Queriam viver uma vida completamente entregue em seus corpos ao pecado, a pecados sexuais e por aí vai. Já que Deus não se importa, ou já que o conhecimento de Deus não diz respeito ao corpo humano, vamos entregar nossos corpos, vamos fazer o que nós bem entendermos, porque Deus ou o Logos não está interessado com uma vida santa ou moralmente correta. João chama esses homens de mentirosos. Além disso, já que o corpo não importa, para que se importar com o irmão? Para que se importar com o próximo, com o outro que está sofrendo? Vamos nos preocupar de fato com aquilo que importa, que é tentar entender se este homem ou esta mulher é um verdadeiro gnóstico ou gnose, que teve um real conhecimento das coisas que foram reveladas por esse ser divino. Não cuide do corpo dele. Eles não chegavam até a odiar as pessoas, e a gente viu que isso foi combatido com o teste moral. E eles afirmavam ainda mais: olha, esse conhecimento verdadeiro, é daí que vem a palavra gnóstico ou gnosticismo, esse ensinamento, esse conhecimento verdadeiro, ele é apenas para algumas pessoas. Nem tentem todos vocês
chegar a este conhecimento sobre Deus, que isso é algo para um outro patamar, como diz os flamenguistas, né? Isso aí é algo para apenas um grupo seleto de pessoas. A espiritualidade era uma espiritualidade elitista. Portanto, os apóstolos pregaram tudo errado a vocês. Porque esse ensino gnóstico que de fato importa. O que os apóstolos pregaram a vocês é tudo mentira. É por isso que João, lá no início da carta, e aqui também neste capítulo, no capítulo 2, ele vai chamar de mentiroso a estes falsos profetas. Por quê? Porque eles chamavam os apóstolos de mentirosos, de que não portavam a verdade do Evangelho. E isso, meus irmãos, como nós vimos, ocasionou muitas dúvidas entre os cristãos da Ásia. Nos 2 últimos parágrafos, o propósito do Senhor, aliás, nos 2 últimos capítulos, o propósito do Senhor e de João era de que os verdadeiros cristãos, independente da faixa etária espiritual, digamos assim, foi o texto que o pastor Jonathan pregou, né? Filhinhos, pais, jovens, ali se fala de estágios espirituais. O propósito principal de João era que os filhos de Deus não chegassem ao pecado. Foi o texto que o reverendo Anísio leu na oração de confissão. Mas se pecassem, eles deveriam ter a certeza de que tem um advogado junto ao Pai, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Tal certeza se daria no caso dos cristãos permanecessem andando em obediência, e aí é o teste moral, andar em obediência aos mandamentos do Senhor, inclusive amando uns aos outros. São marcas aí essenciais, esses testes da fé daqueles que foram realmente alcançados pela mensagem do Evangelho. Os falsos profetas não tinham essas marcas, porque, sem dúvida, eles amavam o mundo. Foi o texto que o nosso irmão presbítero pregou na semana passada. Eles amavam o mundo, eles amavam o seu sistema, eles amavam o estilo de vida do mundo. E João chama os seus discípulos a dizerem: não amem o mundo. O mundo e o seu sistema é um reflexo da presença do anticristo nestes últimos dias. E aí, meus irmãos, sem antecipar, mas já trabalhando a ideia dos falsos mestres aqui, é nesse contexto aqui que João agora vai trabalhar de forma mais específica o teste intelectual ou o teste doutrinário, testando agora os falsos profetas, os falsos mestres, submetendo-os à doutrina dos apóstolos, censurando eles, corrigindo eles e confirmando cada vez mais que a verdade é aquilo que ele e os outros apóstolos haviam ensinado aos cristãos por intermédio da pregação do Evangelho. Nessa sessão, meus irmãos, João ele confronta os falsos profetas e ele afirma categoricamente, e essa é a verdade de todo este verso 18, do verso 18 até o verso 29. O que João afirma categoricamente aqui é que os verdadeiros cristãos, ou a gente pode abordar da perspectiva do cristão e a gente pode abordar da perspectiva da espiritualidade. Vai dar no mesmo, porque um verdadeiro cristão tem uma verdadeira espiritualidade. E é impossível ter uma verdadeira espiritualidade se não for um verdadeiro cristão testado nesses testes da fé. Os verdadeiros cristãos, ou a verdadeira espiritualidade, ou a verdadeira espiritualidade é protegida dos falsos mestres e dos seus erros por intermédio de uma única pessoa, o Espírito Santo da palavra, o Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir mais uma vez: os verdadeiros cristãos são protegidos dos falsos mestres e dos seus erros por intermédio do Espírito Santo da palavra. Quando João vai trabalhar o teste intelectual, ele vai dizer que aquilo que combate o falso ensino, o erro, ou aquilo que combate a falsa espiritualidade, é também uma vida espiritual pautada sob a presença interna do Espírito que guia o cristão a uma vida conforme o revelado na palavra do Senhor.
É isso que nós iremos meditar nesta noite, meus irmãos. Os verdadeiros cristãos, ou a verdadeira espiritualidade, é protegida dos falsos mestres e seus ensinos, só por causa do Espírito Santo, da palavra que habita em nós. E o texto prossegue nos mostrando aí o perigo dos falsos mestres. Veja o que diz o verso 18: filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Vamos pegar a porção A do verso 18. Filhinhos, esta é a última hora. Meus irmãos, João agora ele inicia o seu argumento chamando os cristãos novamente, afetuosamente, como ele já chamou em alguns parágrafos anteriores, de filhinhos, e chamando a atenção para o horário da história da redenção, o horário em que eles viviam. Ele diz: esta é a última hora. Ele já havia dito que o mundo está passando, no verso 17, e agora ele se refere à chegada da última hora. Essa é a maneira dele se referir ao tempo, e aí fique atento a isso, para você entender, porque muitos cristãos interpretam de forma errada este termo aqui: esta é a última hora. O que João está querendo nos ensinar aqui, com esse texto, com esse termo, é que última hora é uma forma de se referir ao tempo entre as duas vindas de Jesus, ou seja, a encarnação, a morte, a sua ressurreição, e aí agora a sua segunda vinda. É entre a ressurreição e a segunda vinda de Jesus que nós conhecemos e que os apóstolos dizem que é a última hora. Muitos cristãos dizem: é a última hora, aplicando isso ao seu dia. Não, o dia de hoje é a última hora. Como se interpretasse esse texto numa espécie de imediatismo. A última hora é desde o tempo de Jesus, desde a vinda de Jesus, da sua ressurreição, e nós aguardamos esses últimos dias. O relógio está aí, girando, e aguardamos a vinda do nosso Salvador, a parúzia, a sua segunda vinda em glória. Esse intervalo de tempo é chamado no Novo Testamento como última hora, últimos dias. Alguns textos trazem essa expressão, lá em Atos você vai ver isso, capítulo 2, versos 16 e 17, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, ou os fins dos séculos, como Paulo diz em 1 Coríntios 10, verso 11, e últimos tempos. Paulo também utiliza essa expressão. E aí, meus irmãos, de acordo com o Novo Testamento, a última hora deste mundo perdido já soou com a ressurreição do nosso Salvador. Nós estamos aguardando a sua vinda em glória. Este é o último período. João Calvino diz: nada mais restava senão Cristo aparecer para a redenção do mundo. E como vocês ouviram que o anticristo, o texto prossegue, na parte B. E aí, João é interessante aqui porque, para a tristeza dos irmãos que gostam de escatologia e gostam de trabalhar com esses termos, últimos dias, anticristo e etc., nesse texto aqui, João ele não dá detalhe nenhum sobre quem é este anticristo. A intenção dele não é falar do anticristo em si, é falar do espírito do anticristo, que são os falsos mestres e o seu falso ensino. E aí ele diz que uma das características da última hora é o surgimento do crescimento, irmãos, veja só, do erro religioso, da mentira com cara de piedade. Os cristãos da Ásia, meus irmãos, sabiam disso, e João está os lembrando aqui. Mas essa palavra anticristo, o que é que ela significa? Significa aquele que se opõe ante Cristo, mas também aquele que deseja tomar o lugar de Cristo. João está dizendo aqui que o aparecimento do anticristo seria um sinal, não só do anticristo, mas do falso ensino, do erro, e aí nós vamos ver, principalmente com relação à cristologia, a quem Jesus é e o que ele fez. Isso era uma característica da última hora e de que os tempos se aproximam e Jesus Cristo está voltando. E aí ele menciona, só de relance, essa figura sombria que outros escritores bíblicos, como Daniel, o apóstolo Paulo, o próprio Jesus, fazem questão de se delongar mais e falando sobre esse assunto. Só que nós não vamos falar agora sobre o anticristo. Nós vamos falar principalmente sobre o espírito do anticristo.
E aí o texto, o verso 18, já prossegue dizendo: agora muitos anticristos têm surgido. Agora ele começa a falar no plural. E aí ele diz: é justamente por isso que nós sabemos que esta é a última hora. E quais são os anticristos para João aqui? São os falsos mestres, são os falsos profetas. O erro teológico, o erro acerca principalmente daquilo que é essencial à fé, é um sinal do fim dos tempos. É um sinal da última hora. É um sinal que Cristo está voltando. A igreja é guardiã da boa doutrina. Mas se você vê o mundo, o nascimento de seitas, de erros teológicos, de instituições contrárias ao ensino da palavra de Deus, não se abestalhe. Isso é um sinal da última hora, de que nós estamos nessa última janela e Cristo está prestes a voltar e Ele rápido voltará. E João está dizendo isso, olha, isso é um sinal da última hora. Ele ensina que o anticristo já se faz presente por meio dos falsos mestres e ele aparecerá no fim da última hora. Contudo, ele age mediante os seus falsos mestres. E o surgimento do falso ensino naquela época já era um sinal disso que virá nos dias de hoje. As seitas que temos por aí afora são apenas réplicas dos falsos ensinos já combatidos no passado. A rejeição de Jesus como Deus, a aceitação de Jesus apenas como um profeta, ou a aceitação de um Jesus à minha moda, ou da forma que eu desejo. Irmãos, isso é antigo, mas nós vemos que a palavra de Deus é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, porque já nos alerta sobre esses falsos ensinos. O verso 19, a parte A, nos diz: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. João começa agora a dizer quem eram eles, as suas características, onde eles estavam. Ele diz: porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Na época de João, os falsos mestres ou os anticristos haviam pertencido às comunidades cristãs. Eles saíram de dentro das comunidades cristãs. Provavelmente foram alguns dos discípulos dos próprios apóstolos que acharam o falso ensino mais sedutor do que o evangelho puro e simples de Jesus. E João está dizendo: olha, eles estavam no nosso meio, eles estavam aprendendo conosco, mas eles não eram dos nossos. E aqui está claramente uma doutrina bíblica, irmãos, da igreja visível e invisível de Jesus. A igreja visível, a comunidade, a Igreja Presbiteriana Reviver e todas as igrejas espalhadas por toda a face da terra, existem aqueles que realmente fazem parte da igreja de Cristo e aqueles que são apenas figurantes no meio da igreja visível do Senhor. É isso que João está dizendo aqui. Ele está atestando: olha, eles estavam no nosso meio. Assim, irmãos, como infelizmente, isso é duro de constatar, existem muitas pessoas que fazem parte de uma igreja local e não são cristãos de verdade, porque não conheceram o Cristo dos apóstolos. Não conheceram o Cristo ressurreto. Não conheceram a Jesus, tanto a nível de conhecimento sobre quem Jesus é, e nunca tiveram uma experiência de redenção e regeneração com Jesus Cristo. João está dizendo: esses não fazem parte, principalmente por conta do falso ensino deles. Sabe por quê? Porque se eles tivessem sido dos nossos, eles teriam permanecido conosco. É isso que João diz. Esses homens provavelmente, homens e mulheres, provavelmente exerceram algum tipo de liderança na igreja, estavam lá no meio dos cristãos e provavelmente causaram um arraso no meio da igreja. E aí a gente às vezes subestima a capacidade do falso ensino no meio da igreja. A capacidade do erro. Irmãos, a gente não está falando aqui de divergência doutrinária, não. Porque naquilo que é essencial, na fé em Jesus Cristo, na salvação pela graça, por intermédio da fé em Jesus, da justificação pela fé e não pelas obras, né?
e todas as doutrinas que são essenciais, nós somos um com todos os nossos irmãos de qualquer denominação. Mas João, irmãos, aqui ele não tá falando de um ecumenismo, de alguém que tem uma visão diferente de Jesus e que é nosso irmão, não. Não, ele diz, esses que não acreditam no Cristo que foi pregado a vocês, eles não são nem dos nossos. Não são nem dos nossos. E ele prossegue no verso 19, a parte B, dizendo, eles se foram. E esse é um sinal da providência de Deus no meio da igreja, quando os falsos profetas saem do meio dela. Ou quando, meu irmão, Deus te dá a graça de abrir os olhos à luz da palavra de Deus, quando você está diante de um falso profeta. Ou quando você fazia parte de uma comunidade que tinha cara de cristã, mas que não era cristã. Porque a verdade, aliás, a mensagem pregada ali era tudo menos o Evangelho de Jesus Cristo. E João, ele interpreta tudo isso como sinal da providência de Deus. Eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Meus irmãos, desde a época de João até hoje, estes falsos profetas têm surgido e o espírito deles é anticristo. Eles são completamente contrários à mensagem de Jesus e à vida de Jesus. Nesse período aqui, João ele vai começar a especificar agora ainda mais o que era esse espírito do anticristo. Mas antes de falar sobre isso, ele vai falar sobre o cerne do texto agora, sobre aquilo que nos protege do falso ensino, sobre a única coisa interna ao coração do cristão que protege a sua espiritualidade e protege a sua vida dos falsos profetas e dos falsos mestres, que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E para isso ele usa uma expressão que ele chama a unção que vem do santo. O texto no verso 20 nos diz, mas vocês têm a unção que vem do santo. Mas, veja, ele está usando uma conjunção adversativa aqui, ele está contrapondo agora os falsos mestres com os cristãos verdadeiros. Ele diz, os falsos, esses homens aí que têm essa mensagem, que ele vai detalhar mais um pouco mais à frente, eles não têm aquilo que vocês têm, que é a unção que vem do santo. Portanto, todos vocês têm conhecimento. E essa palavra aqui é muito importante nesse texto aqui, no contexto do livro, meus irmãos. Mas vamos por parte. Vocês têm a unção que vem dos santos. Apesar dos esforços desses falsos profetas e anticristos, João agora ele atesta, ele assegura, vocês são filhos de Deus, vocês são verdadeiros crentes. Se vocês não fossem, vocês cairiam na ilusão, como os falsos profetas caíram na ilusão. Mas vocês não caíram por quê? Porque dentro de vocês vos resta o Espírito da promessa, a unção do santo. E aí, meus irmãos, essa expressão aqui tem muito debate sobre, mas a gente não vai se delongar sobre isso, porque o próprio livro de João e outros, a literatura de João e outros livros da palavra de Deus nos mostram a ideia da unção como um derramar do óleo sobre a cabeça de alguém, destinando-o para um fim específico. Paulo, lá no capítulo 2 de Efésios, aliás, no capítulo 1 de Efésios, usa essa mesma analogia, só que com uma palavra diferente, que ele usa o quê? O selo do Espírito. O Espírito Santo é o nosso selo e o penhor, aquilo que de fato atesta que quem nós somos com o Senhor. Mas o texto prossegue, porque pode ser uma referência ao Espírito, bem como pode ser também uma referência à mensagem do Evangelho que eles receberam por intermédio do Espírito Santo. A palavra aqui funciona, segundo Augusto Nicodemos, no seu comentário, como um teste para discernirmos entre o Espírito e os Espíritos, conforme o capítulo 4, verso 1 ao verso 6. E aí, meus irmãos, ele chega à conclusão de que o Espírito Santo é aquilo o qual João está se referindo aqui, por vários motivos. O primeiro deles é que Jesus foi ungido pelo Espírito no seu batismo, conforme Atos capítulo 10, versos 38.
Cristo é o ungido do Senhor, conforme Daniel 9, verso 26. E o santo é uma referência ao próprio Jesus, no capítulo 4, no verso 27 e o verso 30. Ele quem unge os crentes com o seu mesmo Espírito, quando eles se convertem ao Evangelho da verdade, conforme o texto de Efésios que nós citamos, capítulo 1, verso 13. Dessa forma, o próprio Senhor, Jesus, ao ungir os seus separados, ele aplica o selo, o penhor da herança do Senhor, dando a presença do Espírito Santo nos crentes. E essa é a nossa maior arma, meus irmãos, na defesa dos nossos corações, na proteção dos nossos corações contra o falso ensino e contra a espiritualidade falsa. É o Espírito Santo, como diz lá no próprio capítulo 15, verso 16, e é o nosso Senhor e Salvador quem diz isso, é o Espírito Santo que guia e sela o cristão na verdade, iluminando ele, dando o verdadeiro conhecimento acerca de Deus. O capítulo 16, verso 13 diz a mesma coisa. E eles estavam insistindo, esses falsos profetas, de que eles não tinham a verdadeira experiência ou o verdadeiro conhecimento. João diz, vocês não são cristãos de segunda classe. E mais, não existe cristão de segunda classe. Esse falso ensino gnóstico, como a gente já falou, isso foi algo que nos séculos passados a gente via muito. Os mais velhos vão lembrar de dizerem que existem cristãos carnais e cristãos espirituais. Quem nunca ouviu isso aí? O cristão espiritual era aquele que fala em línguas, aquele que profetiza, aquele que roda no manto, aquele que faz isso, aquele que faz aquilo. E o cristão carnal é aquele que, veja, só tem o Espírito Santo. Meus irmãos, João aqui está combatendo esse falso ensino que teve desdobramento até no nosso contexto evangélico, dizendo, vocês têm a unção do santo. João está generalizando, dizendo, todo aquele que conheceu a Cristo Jesus foi batizado no Espírito Santo, com o Espírito Santo, como você queira falar. No seu novo nascimento, na regeneração, quando você chegou ao conhecimento do Senhor e pelo chamado eficaz você respondeu em fé ao Senhor, o Senhor te deu o Espírito Santo da promessa, você foi selado e você é um cristão como qualquer outro, para a glória de Deus. Agora é claro, irmãos, existem crentes que são mais crentes do que outros crentes, e isso se dá por conta do nosso processo de santificação, que é diferente uns para com os outros. Há irmãos que buscam mais ao Senhor, esses que buscam mais, o Senhor se revelará progressivamente mais a esses irmãos, assim, não tenha dúvida, principalmente à luz da palavra de Deus. Aqueles que buscam mais do Senhor terão mais poder para vencer o pecado. Aqueles que buscam menos cairão mais vezes no pecado, mas todos têm o Espírito Santo, e João até coloca aqui uma palavra que era da época, e todos têm conhecimento, ou o verdadeiro conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus. Tanto é que João diz no verso 21, confirmando essa verdade, ele diz, eu não escrevi a vocês porque vocês não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Veja, irmãos, ele não está dizendo aqui que eles não conhecem o verdadeiro ensino, ele está de fato só falando para atestar de fato aquilo que eles já conheciam e a experiência que eles tinham com o Senhor. E aí agora, meus irmãos, ele começa a falar para nós, especificar para nós quem de fato eram esses falsos mestres e qual o seu ensino. No verso 22, na parte A, ele diz, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Até aqui, ele havia se limitado a denunciar os apóstatas, os anticristos. Agora ele começa a expor qual é o erro. E o erro é negar que Jesus é o Cristo. Isso aqui no primeiro século, isso aqui para nós hoje, talvez seja fácil de assimilar e dizer, não, eu professo a Jesus como meu Salvador, Jesus Cristo, o divino humano, 100% Deus, 100% homem, nas suas
naturezas e essências, mas no primeiro século aquilo era uma loucura. E esses homens, eles negavam. E o principal defensor, primeiro aí, lá em 120 depois de Cristo, foi um homem chamado Basílides. E Basílides tinha uma dúvida que muita gente tem. Muita gente já perguntou para mim: mas pastor, como é que eu interpreto isso aqui? Nessa hora, Jesus de fato estava perdendo a sua natureza divina, quando ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Essa é uma heresia, meus irmãos, já desde os primeiros séculos. E os seguidores desse homem, Basílides, eles afirmavam que Jesus, o Cristo divino, ou a natureza divina, tinha descido sobre o homem Jesus apenas na ocasião do seu batismo, quando o Espírito desce sobre ele, e havia permanecido com Jesus durante todo o seu ministério, capacitando Jesus a fazer tudo aquilo que ele fez, mas na cruz, antes de Jesus morrer, o Deus abandonou o homem, o que ocasionou o grito: Deus meu, por que me desamparaste? Veja a confusão que isso causou na cabeça dos crentes daquela época. O resultado disso, meus irmãos, era uma separação entre Jesus, Deus, e Jesus, homem. O que não pode existir em hipótese alguma. Porque quem faz isso, quem nega o homem, não tem como aceitar o Deus, ou não tem salvação para esse. Porque se negarmos que Jesus era homem, meus irmãos, o que sobra do evangelho para nós? Quem poderia oferecer um sacrifício pelos nossos pecados? Um animal? Um animal não tem correspondência conosco, representatividade conosco. Não sofre as dores que nós sofremos enquanto homens. Não tem as nossas capacidades psicológicas, não tem sentimentos, tem instinto. É por isso que Cristo Jesus, ele tipificando um animal, um cordeiro, ele, como diz o escritor aos Hebreus, foi necessário que ele oferecesse um sacrifício pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter propiciação diante de Deus dos nossos pecados, pudéssemos de fato ser representados. Cristo ali substituiu a cada um de nós, morrendo na cruz do Calvário. Só que este homem, 100% homem, não poderia ser apenas um homem. Porque quem dos homens seria 100% santo? Paulo diz: todos pecaram. É claro que Paulo não estava incluído, nosso Salvador, ali. Todos, irmãos, não sobrou um. Não sobrou um dos descendentes de Adão que não pecou diante do Senhor. E agora? Como diz Chapolin, quem poderá nos defender? Jesus diz: eu. Ele, irmãos, divino humano, Deus eterno, que teve acoplado a sua natureza divina, a natureza humana, ele morreu por nós, satisfazendo a justiça de Deus e a santidade de Deus, fazendo o que nenhum humano sequer poderia fazer por si mesmo. Eles estavam negando isso. E João diz: quem nega ao filho, nega o pai. Porque foi o pai quem disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. No verso 22, a parte B, João diz: este é o anticristo. Agora ele deixa de exemplificar, de falar no plural, para dizer: estes falsos mestres, eles são o anticristo. É claro, ele está falando aqui do espírito de negar a Jesus. Eles estão se opondo a Jesus e estão buscando uma outra alternativa de salvação, que não é Jesus. Verso 23, ele diz: todo aquele que nega, veja, é a negação, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Meus irmãos, existem muitos falsos ensinos no século 21 que são reproduções do passado.
eu não sei se tem alguém aqui que professa essa fé, mas nós estamos numa igreja presbiteriana e eu posso falar abertamente, porque aqui nós professamos a fé cristã, conforme todos os concílios da igreja e etc. Mas existe um grupo religioso chamado Testemunhos de Jeová que negam que Jesus é Salvador, que negam que Jesus é Deus. Eles são monoteístas, unicistas, digamos assim. Eles negam, irmãos. É preciso que a gente diga isso, porque existem muitos cristãos ainda, a depender da fase da sua fé, que não sabem isso. Que até dizem assim, nós consideramos irmãos, nós respeitamos toda e qualquer religião, desde a matriz africana aos grupos que foram desdobramentos do cristianismo. Mas isso não nos impede de pregarmos a verdade e aquilo que cremos por verdade à luz da palavra de Deus. E eles negam que Jesus é Deus, é apenas um profeta. Existe um outro grupo religioso bastante conhecido, que ficou amplamente conhecido por causa de uma música. Não sei quantos de vocês já ouviram essa canção. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Uma bela canção se estivesse cantando sobre o Jesus que nós cremos. Seria uma maravilhosa canção se fosse sobre o Cristo que nós cremos. Mas esse grupo, chamado Voz da Verdade, eles não acreditam no Cristo que nós cremos, irmãos. Na Trindade, eles rejeitam a Trindade. Eles rejeitam que a essência de Deus subsiste miraculosamente e de forma que não podemos explicar em 3 pessoas. Eles rejeitam isso. Eles acreditam em modulações, uma espécie de modalismo. Em um determinado momento, Deus era Deus na criação, mas depois Deus desceu na forma de um homem e deixou de ser o Pai. E depois esse Deus, ele morreu e ressuscitou e subiu e ele desceu e ele ficou com o povo de Deus, aliás, como o Espírito Santo da promessa. Eles creem em modalidades. Eles não creem que as 3 pessoas subsistem ao mesmo tempo. Isso é heresia. A canção é linda se fosse cantado sobre o nosso Salvador, Jesus Cristo. João, ele não tem ecumenismo, irmãos. Ele não tem meio termo. Ele diz, todo aquele que nega o Filho não tem ao Pai. Não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente ao Pai. Se nega a Jesus, não tem a Deus, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida que conduz o homem a Deus. Ele disse isso dele mesmo, irmãos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Meus irmãos, algumas aplicações. O texto é muito grande. Eu acho que eu não vou conseguir pregar até o verso 29 todo hoje. Mas algumas aplicações apenas aqui. Lembremos, meus irmãos, que estamos vivendo nesta última etapa de um mundo mau e corrompido. Em breve o Senhor, ele virá definitivamente em sua plenitude. Isso deve, em primeiro lugar, nos encher de esperança. Nós que temos a unção do Santo e que conhecemos ao Senhor. Isso deve encher nosso coração de esperança, irmãos. É a última hora. A palavra de Deus nos ensina a sermos previdentes, a fazermos o nosso pé de meia, a sermos diligentes. Mas nós não podemos esquecer que é a última hora. Nós aqui somos forasteiros. Nós não temos casa fixa, nem renda fixa nessa terra. A nossa pátria é outra pátria, irmãos. E nós precisamos fitar os nossos olhos e esperar pela volta do nosso Salvador. Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Irmão, você precisa desejar isso. É isso que você precisa sentir diante de um texto que diz, é a última hora. Você precisa
sentir anelo pelo seu Salvador. Eu preciso, irmão, sentir anelo pelo meu Salvador. Eu preciso deixar de desejar o dinheiro, deixar de desejar as coisas dessa vida, os ídolos desse mundo. Eu preciso deixar de desejar a Cristo. Nós precisamos, irmãos. E nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a te desejar mais, porque é a última hora. E eu estou preocupado com as coisas dessa vida. O meu cuidado é o cuidado das coisas dessa vida, Senhor. Misericórdia. Irmãos, eu confesso aos irmãos, esse é um pecado que todos nós cometemos, do pastor ao membro da igreja. E o Senhor, Ele está nos lembrando aqui, é a última hora. É a última hora. Espere o seu Salvador. Anele por Ele. Deseje se encontrar com Ele em glória, abraçá-lo. Deseje que a sua lágrima seja enxugada. Ele vai dizer assim a você: meu filho, não haverá mais choro. Meu filho, não haverá mais dor. Não haverá preocupação com as coisas dessa vida, meu filho, porque todas essas coisas passaram. Mas, meus irmãos, João nos ensina aqui que, em certos aspectos, nós precisamos defender a verdade. Em termos muito claros, quando o assunto é o Evangelho de Cristo e o nosso Salvador, entenda bem, porque, principalmente no meio presbiteriano e reformado, nós temos experimentado, em alguns círculos, não é generalizado isso, nós temos experimentado homens e mulheres que são extremamente radicais naquilo que é secundário à fé. Batismo, a visão dos sacramentos e outros detalhes. Calvinismo ou arminianismo. Irmãos, eu sou presbiteriano, por convicção, como diz Rodrigo. Porque quando eu olho para a Confissão de Fé de Westminster, eu subscrevo toda a confissão de fé e tudo aquilo que ela diz. A minha subscrição, de fato, é confessional. Os irmãos que viram a minha ordenação aqui, viram, de fato, um pastor que crê em tudo aquilo que o reverendo Anísio me chamou a confessar e a professar. Mas, meus irmãos, isso não me impede de ter comunhão verdadeira com cristãos pentecostais, congregacionais, arminianos, o que quer que seja. A radicalidade tem que ser no que diz respeito à fé em Cristo. Cristo Jesus está sendo maculado? Cristo Jesus está sendo vilipendiado? Estão esvaziando a obra de Jesus? Estão transformando Jesus em um Deus que Ele não é? Aí, meu irmão, não tem comunhão. Não dá para ter comunhão. Mas com os meus irmãos que professam a fé no Salvador que eu professo, mas que divergem de mim, de pontos que são secundários, nós estaremos no céu louvando ao Senhor por causa do Cristo que nos salvou e da fé que nos salvou. Mas deixe-me trazer mais uma aplicação. Qual é o Cristo que você conhece? As nossas respostas espirituais demonstram qual é o Evangelho e o Cristo que nós conhecemos. O Cristo que você conhece é o Cristo moralista? O Jesus que você abraçou pode não ser o Jesus das Escrituras. Como você reage a críticas? Por exemplo, você reage a críticas como uma oportunidade de crescimento porque você não se importa tanto com o seu nome, porque o que determina a sua identidade é o que Jesus disse sobre você, não o que os homens dizem sobre você. Então está tudo tranquilo se alguém me criticar. Como você reage? Você reage esquecendo de si mesmo ou se debatendo dentro do seu coração? As nossas respostas espirituais às demandas da vida demonstram quem nós conhecemos acerca de Jesus e da sua mensagem, do seu Evangelho. Porque, meu irmão, principalmente no contexto evangélico, nós achamos
que conhecemos a Jesus por conta da nossa rotina espiritual, por conta da nossa identidade confessional, por conta do tempo que eu tenho de igreja, pastor Jonathan, por causa que fui batizado ao 8º dia, circuncidado ao 8º dia, porque sou desde pequeno cristão, filho de pastor como eu, mas a espiritualidade não demonstra que conheceu ao Jesus das Escrituras. O que salva é a lei, não é Cristo. O que salva é as boas obras, não é Cristo. O que salva é a performance. O que é que acontece, irmãos, quando criticam nossa performance? Como quando nos chamamos de rápido demais ou lento demais. Será que essas críticas ou o que dizem a respeito da nossa identidade, será que isso é de fato aquilo que cremos sobre Jesus? Isso não é o Evangelho, irmãos. O Evangelho é a salvação pela graça, mediante a fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Mas talvez alguém, por conhecer tanto a graça do Senhor, tenha respondido a Deus de forma completamente licenciosa. Eu sou salvo pela graça. Não importa tanto a minha vida espiritual. No fim das contas, eu sou salvo mesmo. Existe até uma heresia dos nossos dias, você pode até pesquisar no Google, chamada de hipergraça. De que agora o que vigora é a graça. Portanto, o cristão, ele pode fazer o que ele quiser e viver de todo jeito. Veja, meus irmãos, eu mostrei a você dois extremos do que não é uma espiritualidade daquele que conheceu o Cristo ressurreto, o Salvador dos homens. Não é nem legalismo, nem relativismo, nem viver de forma licenciosa, nem viver ao seu bel prazer. No fim das contas, quando você faz isso, você está sendo como os gnósticos. Mas a salvação em Cristo Jesus, ou a verdadeira espiritualidade em Cristo Jesus, é aquela na qual o indivíduo ele obedece porque é salvo. Ele vive uma vida de santidade, ele busca progredir em fé, ele busca no gráfico da santidade performar e aumentar na sua capacidade de viver para a glória de Deus, porque ele foi alcançado pelo Senhor e em gratidão pelo que Deus fez por ele. Isso não é, irmãos, em hipótese alguma, uma miragem ou impossível de vivermos. É possível porque nós temos a unção do Santo. O Espírito Santo habita em nós. Deus habita em nós e nos capacita a ser como Ele. Portanto, irmãos, vivamos para a sua glória. Em nome de Jesus. Vamos orar, fiquemos de pé.